Seguinte, a gente vai conversar agora sobre um probleminha que é delicado, viu? A gente fica até morrendo de vergonha de comentar sobre isso. Mas tantos podem ter. São milhões de pessoas no mundo que sofrem com as hemorroidas e elas só perdem para o refluxo. O que pode levar a esse probleminha? Nós estamos recebendo aqui a Lara Miranda Caminice, que é proctologista e vai conversar conosco sobre esse probleminha que faz a gente ficar assim até meio vermelhinho, né? E você pode participar pelo 99897.000. Bom dia, Lara. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E essa vergonha, às vezes, pode até atrapalhar o tratamento, não é? Ah, com certeza. Os pacientes ficam muito envergonhados quando... Mais do que quando vão no ginecologista, os pacientes ficam envergonhados de falar do canal anal e do intestino. E às vezes quando chegam a nos procurar, já estão com a doença mais avançada e já sofreram muitos anos com isso. E aí entra na questão da automedicação também, não é? Sim, sim. É muito importante. As hemorroidas, elas são veias que estão localizadas ali na parte distal do reto e no canal anal e estão presentes em toda a população. Mas o inchaço delas provoca a doença e aí começa a ter os sintomas que diminuem a qualidade de vida dos pacientes, geralmente. E quais são esses sintomas, Lara? As hemorroidas, elas são classificadas como internas e externas, né? E dependendo da localização, a complicação delas pode dar sintomas diferentes. Entre eles, a coceira, o sangramento indolor, ou mesmo a dor e a identificação de uma nodulação anal vinhosa e dolorosa. Depende muito da localização da hemorroida e o grau de doença que a pessoa tem. E aí, no caso, o que leva? Está ligado ao estilo de vida? Com certeza. Existe uma predisposição genética ligada, mas nem todo mundo que tem predisposição genética vai ter hemorroida também. E existe uma parcela da população que tem a doença hemorroidária que não tem nenhum fator genético localizado. As pessoas que têm um hábito de vida sedentário, que ingerem uma ingesta de uma alimentação pobre em fibras, que não fazem exercício físico, que são obesos, predispõem a ter um aumento na pressão dessas veias hemorroidárias e terem sintomas. O hábito de ir ao banheiro com revista, livros, celular e ficar ali por um bom tempo também pode levar às hemorroidas? Com certeza. Quando a gente vai ao banheiro e não está planejando evacuar, a gente predispõe a fazer mais força e um aumento na pressão local, o que pode predispor a aumentar a pressão nessas hemorroidas e ter mais sintomas. No caso da alimentação, por exemplo, alguns alimentos podem piorar? Pimenta pode Não ajudar? existe nada comprovado Não cientificamente, porém, alimentos com grande quantidade de condimento, como a pimenta, pode irritar localmente durante a evacuação e aí causar microtraumatismos locais nessas veinhas e levar às crises hemorroidárias, ao sangramento, à trombose, que é a complicação mais importante das hemorroidas externas e é o que geralmente leva os pacientes ao nosso consultório. Chegam mais pacientes tardios, ainda por causa dessa questão da vergonha? Infelizmente, sim. Né? E a gente fala de que são milhões de pessoas no mundo, né? E qualquer um de nós pode ter. Você estava me falando de um dado estatístico, né, Lara? Sim, cerca de 50% a 60% da população, em algum momento da vida, vai apresentar algum sintoma da doença hemorroidária. Geralmente, ela vem com o quadro de trombose, que é a inflamação das hemorroidas externas. Deve ser uma dor horrorosa. Né? Causa uma dor muito importante, uma nodulaçãozinha ali bem incômoda, que leva o paciente a nos procurar nesses casos. Deixa eu trazer pergunta para você. Claro. Nós temos uma amiga, o Diego, na verdade, participando, diz que sofreu há 5 anos com hemorroida. Sangrava muito, fez uma cirurgia. Até quero entrar nessa questão do tratamento daqui a pouco. Já tem 2 anos que fez a cirurgia. Aí ele pergunta o seguinte, ele deve ter emagrecido bastante, porque ele pergunta se pode engordar. Como é que fica isso? É melhor tomar cuidado com o peso? Sim, sempre. Você faz a cirurgia para tratar a hemorroida, não quer dizer que você está isento de ter complicações novas. Porque às vezes na cirurgia a gente retira, a técnica mais comum é retirar aqueles mamilos maiores, mais volumosos. Mas a gente tem em torno de 6 a 7 mamilos em toda a circunferência anal. Então pode ser que aqueles mamilos que não foram retirados na cirurgia venham a inchar de novo e venham a ter mais sintomas. Então controlar o peso e manter a qualidade de vida é muito importante.
Mais uma amiga nossa, a Sirlene, lá de Uberaba. Um beijo, viu, Sirlene? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a sua foto também que você nos enviou. Ela quer saber o seguinte, Lara, hemorroida é hereditária? De vez em quando ela sente um ardor. Pode ser hemorroida? Já pode, de repente, até procurar um proctologista? Sim, é muito importante, diante de qualquer sintoma, no canal anal, intestinal, dor abdominal, procurar o médico. Se automedicar é um veneno, né? Porque, às vezes, por mais que a doença hemorroidária ela seja a causa mais comum de desconforto anal, de ter ardor, coceira, ela pode estar mascarando uma doença que está no início, que não é benigna como a hemorroida. Tem características genéticas, sim, predisposição genética. Quem tem filhos de pais que têm hemorroida tem uma predisposição maior de ter esse problema, sim. Então é importante procurar. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Lara Caminice, que é proctologista, está com a gente aqui hoje falando sobre esse assunto delicado, mas que é importante a gente saber para procurar ajuda no tempo certo. 99897.000 é o nosso telefone e você participa, viu? A gente está conversando sobre um probleminha delicado, que são as hemorroidas. Os números não mentem. 50% das pessoas terão problemas de hemorroida em algum momento da vida, principalmente quem estiver acima dos 40 anos. Tem gente que tem tanta vergonha, né, que nem procura o médico. E com a gente a proctologista, a Lara Miranda Caminice. Lara, deixa eu trazer perguntas aqui para você. Olha só, as pessoas têm tanta vergonha que pedem até pra gente não falar o nome. Pode ficar tranquilo, viu? Tem um amigo nosso, ele tem fissuras anais, já fez cirurgia, mas o que preocupa é que o filho de 2 anos dele tem apresentado inchaço anal e sangramento quando evacua, não com frequência, mas isso ele tem percebido vez ou outra. É comum na criança dessa idade ter esse tipo de situação, Lara? Sintomas hemorroidários na infância são menos comuns, mas podem acontecer. Existem outros tipos de alterações anais e intestinais ali que podem causar esse tipo de sintoma. Criança muito obstipada, que tem o intestino muito preso, nessa idade do filho desse nosso colega, ela pode apresentar prolapso retal, que assusta muito a mãe e geralmente é uma situação transitória. Nesses casos é muito importante levar a criança para avaliação do pediatra, do cirurgião pediátrico, né? Ou mesmo nosso, para a gente dar uma olhadinha e conferir se realmente está tudo bem ou se ele já tem essa predisposição do pai, né? É muito importante. E tratar o quanto antes, né? Com certeza. Para ter uma qualidade de vida. Você falou da criança obstipada, ou seja, quem tem intestino preso, está mais propenso a ter hemorroida? Muito mais. Eu acho que a causa mais comum atualmente de complicações da doença hemorroidária são os nossos hábitos de vida que nos levam a ter uma obstipação intestinal. Grande parte do consultório, dos pacientes do consultório, tem alguma alteração do hábito intestinal em algum momento da vida. Isso leva a um traumatismo durante as evacuações, né? Causando mais irritação dessas veinhas que já estão ali para causar problemas de vez em quando. Daqui a pouquinho a gente vai falar de alimentação, né, como a nutricionista. A alimentação também para prevenir a hemorroida pode ajudar. Com Por exemplo, certeza. a água que a gente esquece às vezes de tomar, não é, A gente Lara? precisa ter um rigor na hora de quantificar o quanto a gente está bebendo de água. É muito importante beber grande quantidade de líquidos. Isso exclui bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas, não fazem parte dessa hidratação. Ter uma dieta rica em fibra, em vegetais frescos, frutas, é muito importante e faz muita diferença. Às vezes esses pacientes que têm alguns sintomas de doença hemorroidária, só com essas mudanças de hábito de vida é o suficiente para controlar e não precisar passar por nenhum procedimento intervencionista. A gente falou de quem tem intestino preso e você me contou também que na gestação algumas mulheres podem apresentar? Sim, cerca de 15 a 20% das gestantes sofrem com problemas orificiais, que a gente fala de doença hemorroidária, fissura, por causa dessa mudança toda que acontece no organismo da gestante. Ela tem um aumento da pressão abdominal, isso leva a um aumento da pressão nos vasos pélvicos, né? Levando à turgência desses vasos da hemorroida. E, além disso, ela tem uma predisposição a ter obstipação intestinal por causa da tempestade hormonal, que é o organismo da gestante. É muito importante ter esse acompanhamento junto com o ginecologista para que as gestantes tenham uma qualidade durante a gestação e não sofram com esses problemas. Não tem esse probleminha assim. Como é feito o diagnóstico? É mais clínico, né? Porque a pessoa leva os sintomas para você. Como que é feito? Sim, a gente junta a clínica, né, as queixas que os pacientes trazem, que a gente conversou um pouco mais atrás,
junto com o exame físico, que geralmente fecha o diagnóstico, mas é muito importante usar exames complementares para excluir outros diagnósticos, porque a hemorroida ela pode sangrar e mascarar algumas lesões anais, ou mesmo tumores que são menos prevalentes que as hemorroides, mas podem acontecer, né? E geralmente a gente usa exames de imagem da região anal e do intestino, que é a colonoscopia, a sigmoidoscopia. E no caso, eu disse até agora há pouco, né, que as pessoas com mais de 40 anos, né, de 40 anos para cima, elas estão mais propensas a ter hemorroida. Por quê, Lara? Sim. Com o envelhecimento, existe uma fragilidade, tanto da musculatura pélvica como daquela vascularização ali da região retal. Então, as pessoas têm mais predisposição. Além disso, é muito importante fazer esse acompanhamento com o proctologista, com o gastro, com o seu clínico, porque a partir dos 40 anos, além de ter mais predisposição de ter problemas de hemorroida, é a idade que a gente tem mais cuidado e começa a ter a prevenção do câncer de colo retal, que é muito importante. Ou seja, não ter vergonha, conversar, prestar atenção no corpo. Com certeza. Para poder, né, ter uma qualidade de vida. Deixa eu agradecer a Lara Miranda Caminice, que é proctologista, falando com a gente aqui tranquilamente sobre esse probleminha delicado, mas que tem tratamento. Obrigada, viu, Lara? Eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Para você também. Obrigada.